Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos agora na página 13 do quarto livro. Bom, vamos estudar agora o ano 320 da Era Cristã. Bom, como eu disse para vocês, lá no ano 313, Licínio e Constantino deram fim à perseguição, mas agora no ano 320, como é o homem, começa a surgir rivalidade. Licínio começa a achar que os cristãos valorizam muito Constantino e começa a se sentir ameaçado, e apesar dele ser cunhado de Constantino, Constantino vai acabar por vencê-lo e depois mandar matar Licínio, Mas nesse momento aqui, no ano 320, como Licínio começa a ficar, de uma certa maneira, desconfiado dos cristãos, ele começa a perseguir os cristãos, ou seja, ele começa a exigir, volta a exigir que os cristãos reverenciem aos deuses de Roma. Então, número 5, os 40 mártires de Sebaste. Em 320 da Era Cristã, Licínio, que governava metade do império, ordenou que os soldados adorassem as divindades pagãs. Licínio via o cristianismo com liberdade de culto, mas ainda os via com a obrigação de adorar também os deuses romanos. Fez isso por acreditar que o Deus cristão estaria beneficiando Constantino. Bom, eu coloquei o texto aí de Eusébio de Cesareia, que foi uma testemunha ocular, Ele diz o seguinte: decidido efetivamente a fazer guerra contra Constantino, apressava-se já a formar suas tropas também contra o Deus do universo. Então, observe, para Eusébio de Cesareia, Constantino era um cristão. E como eu tenho dito para vocês, no entender deles, aquela ali era a vitória do reino de Deus, era o cumprimento de Apocalipse capítulo 20, quando Satanás é preso e Deus começa a reinar na terra, Jesus começa a reinar na terra. Então, quando Licínio, 320, 7 anos depois do fim da perseguição, ele resolve retomar a perseguição, então Eusébio de Cesareia diz que ele está armando tropas contra o Deus do universo, quando na verdade a tropa é contra Constantino, Então, suas tropas também contra o Deus do universo, a quem sabia que aquele honrava, aquele é Constantino, e logo pôs-se a atacar, moderada e silenciosamente, a princípio, seus próprios súditos adoradores de Deus, ou seja, a parte do império que ele estava, que era chamada a parte oriental, que pegava inclusive Jerusalém, toda aquela parte, ele vai começar a perseguir os cristãos naquela região, tá bom? Então, seus próprios súditos adoradores de Deus, que jamais haviam causado o mínimo incômodo a seu governo. E agia assim porque sua maldade inata o forçava a uma terrível cegueira. Ocorre que ele não tinha ante os olhos a memória dos que haviam perseguido os cristãos antes dele, nem sequer a daqueles de quem ele mesmo havia sido instrumento de ruína e de castigo pelas impiedades em que haviam tomado parte. Pelo contrário, voltando as costas a um pensamento prudente e mais em termos exatos, transtornado pela loucura, tinha decidido fazer guerra ao próprio Deus como protetor de Constantino, em vez de ao protegido. Ou seja, ele vai começar a combater, no entender de Eusébio de Cesareia, o Deus dos cristãos. E, na verdade, não havia isso. Aquilo ali era briga pelo império. E como Licínio ainda era pagão, o que os sacerdotes certamente falavam para ele, o mesmo que eles falaram para Diocleciano, como nós vimos. Olha, enquanto tiver cristãos aí, os deuses não vão responder. Então, Licínio tinha dado liberdade aos cristãos, mas ele continuava enfrentando essa heresia que os sacerdotes pagãos falavam.
Eusébio prossegue. Em primeiro lugar, expulsou de sua própria casa todos os que eram cristãos, com o que o desgraçado privou a si mesmo da oração deles por ele. Oração que costumavam fazer por todos, segundo o ensinamento ancestral. Claro, a Bíblia diz para nós orarmos pelas autoridades. Mas logo foi dando ordens para que em cada cidade se separasse e degradasse os soldados que não escolhessem sacrificar aos demônios. E isto ainda era coisa pouca, se o compararmos com as medidas maiores. Ou seja, metade do Império Romano os cristãos voltam a sofrer. 40 cristãos se recusaram a adorar os deuses, foram colocados nus em um lago com águas congelantes. Um banho de água quente fora prometido a quem apostatasse. Ou seja, a mesma proposta que havia das pessoas apostatarem no tempo antigo, aqui agora a morte era através de uma tortura, né? Ficar lá naquele lago e ali morrer. Como ocorria na história, um apostatou. E um soldado que guardava os cristãos viu um brilho que permanecia sobre os 39 fiéis e havia se retirado do apóstata. O soldado confessou a sua fé em Jesus, despiu as suas vestes e se ajuntou aos 39 fiéis, onde acabaram todos morrendo pelo frio. Pela manhã, todos foram queimados. Olha que história interessante, né? Então, Licínio começa a perseguir os cristãos e essa história é muito contada, você já deve ter ouvido falar, né? Foi uma história muito contada na história. Os cristãos que mantiveram a sua fé tinham um brilho sobre eles. E o apóstata, quando saiu de lá, aquele soldado viu aquele brilho sair também, se retirar dele. Certamente ele já tinha conhecimento do cristianismo e nesse momento ele teve uma confirmação. Ele falou, não, eu quero morrer por esse cristianismo, né? Eu não vou ficar aqui servindo aos deuses pagãos, não. Então na hora ele ali se converteu e acabou morrendo lá junto com os outros 39. Cerca de 50 anos após este martírio, a então Igreja Católica Romana afirmou ter as cinzas desses mártires e proclamou um culto a esses santos. A Igreja Católica vai começar também com o culto aos santos, que ocorre até hoje. Os santos estão mortos. Apóstolo João, apóstolo Pedro, Maria, eles não podem ouvir as nossas orações. E aqui é importante eu até comentar com vocês sobre uma coisa que alguns católicos falam, né, que nós não acreditamos em santos. Isso não é verdade. Nós acreditamos em santo. Uma vez, até numa empresa onde eu trabalhava, eu mostrei para a católica. Observe aqui, olha, eu estou com a minha Bíblia. Olha aqui o que está escrito. Evangelho segundo São João. Evangelho segundo Santo João. Então nós acreditamos nos santos. Qual a diferença que os católicos adotam agora a partir de Constantino, que nós abominamos? É porque eles dizem que os santos eles podem interferir neste mundo. E nós sabemos que não. Os santos não têm como interferir neste mundo. Então, eles morreram, eles aguardam a ressurreição. Mas eles não têm como influenciar nesse mundo. Então, essa é a diferença, né, dos católicos para nós. Porque os católicos dizem que eles podem influenciar nesse mundo. Por isso é que eles fazem oração dedicada a Maria. Maria foi uma mulher de Deus. Mas nesse período aqui ainda não existia nenhuma invocação aos santos. Isso vai ser adotado pela Igreja Católica. Esse aqui é um dos exemplos. Eles morreram realmente, foram fiéis, morreram, e todos esses homens que morreram, eles vão acabar sendo santificados pela Igreja Católica, ou beatificados, como eles falam hoje. O critério católico para ser santo é completamente diferente do critério cristão, do nosso critério, da Bíblia, né?
A Bíblia diz, santo significa o quê? Significa separado. Se você abandonou o pecado e separou-se do pecado, né, e aproximou-se de Deus, você é santo, você é separado do mal. A Igreja Católica mudou. Santo é aquele que faz milagre. Olha, se você seguir essa lógica, o falso profeta vai ser decretado como santo pela Igreja Católica, porque ele vai fazer milagres, sinais. O anticristo também vai ser decretado como santo pela Igreja Católica, porque também vai fazer sinais para enganar os homens. Bom, então, a pessoa que faz um sinal, isso não é sinônimo de santificação, porque a Bíblia diz claramente que os falsos profetas, tá bom? Falsos cristos, farão sinais que, se possível for, enganaria até os escolhidos. E o falso profeta no Apocalipse claramente é dito também que ele fará sinais para que a humanidade creia que ele, o anticristo, né, seja o salvador da humanidade. Ele faz para honrar o anticristo, a besta, que é o líder da besta, né? Bom, seguindo o critério católico, ele vai ser também um santo. Não? E isso vai se tornar na história, na verdade, uma maneira de ganhar dinheiro, né? A partir de agora, eles vão começar a colocar ossos dentro da Igreja Católica. Antes, os ossos estavam só no templo pagão. Um esqueleto mesmo. Não é uma ilustração, não. É real que eu estou falando com vocês. Que as pessoas entravam na Igreja Católica, via aquele esqueleto, falavam, mas o que é isso? Isso aí tinha um templo pagão na Igreja de Deus? Não. Ele falou, não, mas agora nós colocamos porque esse aqui é o esqueleto de Estevão, o primeiro mártir. Os demônios aí contratavam as pessoas que passavam perto daquele esqueleto e caíam endemoniados. Ele falava, olha aí, ó, os demônios tremem quando passa perto desse esqueleto. Então vai virar um templo pagão. E a coisa vai piorando na história. Depois nós veremos que a Igreja Católica chega um período que ela começa a colocar demônios em cima da igreja. Se você procurar, depois nós vamos ver essa história, né? Até hoje os templos católicos, eles têm demônios em cima da igreja. Que negócio é esse? Você colocar demônios ali como protetores, como aquela ali fosse a habitação deles. Bom, a Bíblia diz que a Babilônia apocalíptica, ela é a habitação de demônios. E vão pegar, por exemplo, vão dizer que acharam o esqueleto de João Batista também, o crânio de João Batista. Os católicos reclamam que os luteranos, quando eles invadem Roma no ano 1525, fazem a destruição, saqueiam Roma, matam as pessoas, os velhos, e lá no hospital, no leito, fazem uma violência tremenda. Ele diz que eles pegam o crânio de João Batista e jogam futebol com o crânio de João Batista. As pessoas ficam tentando identificar quem foi o primeiro a jogar futebol. Alguns dizem que foram os ingleses, os chineses, mas pela história foram os luteranos com o crânio que os católicos diziam ser de João Batista. Então, irmãos, abram os olhos, né? Para ser enganado, você vai ter que se esforçar muito. Vai ter que pedir para ser enganado e se esforçar muito.